Um escritório de advocacia sem gestão financeira e métricas pode acabar falindo, mas eu posso te ajudar a evitar que nenhum pagamento ou cobrança seja esquecido. Então vamos juntos até o final dessa nova aula de Pipefy? Olá, devonautas, vocês estão bom, né? Bem-vindos à primeira aula de 2023 do Direito em Órbita. Eu sou Douglas, devidamente uniformizado, especialista em Pipefy para escritório de advocacia, e hoje eu vou te mostrar como criar o seu próprio processo de gestão financeira conectado com o funil de vendas no Pipefy. E eu te garanto que esse é o único canal que te ensina isso na prática, então já garanta a sua inscrição e ative as notificações para não perder nenhuma aula nova. Esse pipe de hoje é diretamente conectado com o pipe da missão número 5, que é o funil de vendas, então eu recomendo que você assista a ela primeiro e depois volte aqui. Mas, se você quiser também, pode utilizar esse pipe de hoje de uma forma independente, sem estar conectado ao funil de vendas, então é só seguir a aula aqui comigo. Na descrição, de qualquer forma, sempre tem o link com a playlist com todas as aulas, tá bom? Um último aviso: não existe modelo perfeito de gestão financeira para escritórios, e esse não é um software que vai cuidar das cobranças e pagamentos. Esse não é um pipe modelo exato, engessado, que você tem que fazer igualzinho. São sugestões e ideias e possibilidades. Então você precisa ver o que faz sentido para a operação do seu escritório e o que não faz. Portanto, sinta-se livre para remover e adicionar fases e campos e sugerir melhorias nos comentários também. Dito isso, podemos começar. E esse aqui já é o nosso pipe prontinho, com todas as fases configuradas, alertas, automações condicionais, etiquetas. Criei até alguns cards aqui de exemplo para você ver como é que fica. No final da aula você vai ter algo igual a isso, semelhante, né, de acordo com o seu escritório. Pois bem, se essa é a sua primeira vez, basta acessar pipefy.com, clique aqui em entrar. Nessa tela você cria a sua conta gratuita, se já tiver uma é só fazer o login com o e-mail e sua senha, ou clicar no Google aqui para entrar com o Google, que eu prefiro, é bem mais fácil. Com a sua conta criada, agora é hora de criar a sua organização. O Pipefy te permite ter várias organizações, essas daqui são as minhas pessoais, uma para cada coisa diferente, tá bom? E você basta clicar aqui em criar nova e colocar um nome que você vai criar a sua própria. Eu vou selecionar aqui o laboratório, que é onde a gente cria os modelos aqui das aulas, tá bom? E vocês podem ver que a gente já tem aqui alguns pipes e datas bases, o funil da missão 5, a pesquisa de satisfação da missão 6, ambos conectados, e o de demandas, que é o que a gente vai fazer hoje, já está aqui também. Todos eles são conectados, essa é a magia do Pipefy, e todos eles também estão conectados com essa base de dados de clientes e essa de advogados, que são os advogados do seu escritório, tá bom? Caso você não tenha assistido a aula 5 e criado esse funil e essas bases de dados, você pode prosseguir com a aula, porém, no campo onde a gente seleciona o cliente, o advogado responsável pelo cliente, ao invés de colocar uma conexão com as datas bases, você vai ter que colocar um campo para escrever o texto. É só essa a diferença, mas eu recomendo muito mais você criar essas datas bases de acordo com a aula número 5 antes da gente prosseguir. Bem, eu vou clicar aqui para criar um novo pipe, né? Vamos criar então um pipe financeiro aqui do zero, gestão financeira para diferenciar do outro que já tem ali, e criar pipe. Com o nosso pipe criado, você sabe que a primeira coisa que fazemos é definir as fases, certo? Então, essa primeira fase aqui eu vou chamar de demandas, que é onde vão entrar as demandas. Aqui vamos ter uma fase para as demandas financeiras recorrentes, né, pagamento de boletos, salários, essas coisas, que todo mês você tem, né, despesas fixas do seu escritório. Vou criar aqui uma fase de aprovação para quando tiver uma despesa extra no seu escritório que precisa de aprovação do diretor financeiro, do CEO, seja lá de quem for. Com a demanda de financeira aprovada, tem que ter a fase de pagamento, uma fase de cobrança, para quando for uma demanda de cobrança de cliente, não de pagamento. E aí você pode criar quantas outras você achar necessário. Eu vou colocar aqui também uma de assessoria, para quando for necessário, né, acionar, notificar extrajudicialmente um cliente que não cumpre lá com os honorários, né? Você pode também colocar aqui uma fase judicial para iniciar a cobrança judicial desse seu cliente, tá bom? Se já tiver muito tempo já atrasado. E essa fase aqui que está concluído, é uma fase terminativa, uma fase final, a gente vai renomear para realizado, né, pagamento já realizado ou qualquer outro nome que você quiser. E vamos criar uma nova fase para os não realizados. É muito interessante você separar as fases finais, não deixar só uma, duas, é bom diversificar. Dessa forma você vai ter mais informações, principalmente se os destinos podem ser por razões diferentes, então criar fases finais diferentes. Eu vou rapidinho aqui só customizar as cores, que eu tenho mania de deixar tudo bonitinho, e aí eu já volto. Prontinho, atualizado com sucesso, já coloquei as cores, já até troquei aqui o ícone do pipe para ficar tudo correto.
E agora, com tudo isso pronto, a gente vai para os alertas, né? Definir os alertas de expirado e de atrasado de cada fase. Por exemplo, a gente vem aqui nas configurações do pipe, e vamos definir quantos dias no máximo um card de cobrança ou de pagamento pode ficar aqui nesse pipe, né? 14, 15 dias, do jeito que você achar melhor. E você deve ter notado que aparece um símbolo de salvando aqui, então não precisa clicar em nada para salvar, já está tudo correto. E agora, para definir o alerta de atrasado, a gente vai definir isso em cada fase. Expirado é do pipe como um todo. Alerta de atrasado é de cada uma das fases tem o seu alerta de atrasado. E vencido depende só do campo de data de vencimento que você colocar. Nessa fase aqui de recorrente, eu acredito que quando um card entra nessa fase, é uma demanda recorrente, a gente clica aqui em opções avançadas e pode colocar aqui 5 dias úteis. Outro aqui que a gente pode colocar, aprovação. Acho que um dia é o suficiente para o responsável fazer essa aprovação. De pagamento a gente pode colocar uns 2 dias, aqui opções avançadas. E tudo isso, ó, é do jeito que você achar melhor, tá bom? Eu tô dando aqui sugestões, você pode colocar da forma que achar melhor, deixar de colocar alerta, como queira, mas é um recurso muito interessante, não é bom deixar de ter. Aqui, na fase de cobrança, podemos colocar 2 dias para o responsável financeiro jogar essa demanda lá no software financeiro de cobrança mesmo, tá bom? Esse pipe ele é só para passar a demanda para o responsável financeiro efetuar o procedimento de cobrança ou pagamento. E o de demandas, que foi o primeiro, a gente não colocou nada, é bom a gente colocar aqui para dar uma destinação a ele, para ele não ficar parado nesse pipe, vamos colocar aqui 2 dias, tá bom? E assim você garante que o pipe vai andar. Se o card não andar, se demorar chegar esse alerta de atrasado, você vai receber uma notificação por e-mail. Agora já podemos convidar pessoas para fazer parte desse pipe, a gente clica aqui em pessoas. Só tem o meu cadastro aqui de administrador, a gente clica em convidar pessoas e você pode adicionar quantos forem os colaboradores que forem necessários para atuar nesse pipe. Lembrando que a versão gratuita do Pipefy só permite ter 10 usuários na versão. Então você pode colocar 10 pessoas dentro do pipe, como um todo da sua organização, e 10 pessoas também dentro do seu pipe. Caso você já tenha uma assinatura do Pipefy, é bom sempre lembrar que o Pipefy cobra por usuário, então quanto mais pessoas tiver, mais caro fica. Eu acabei de adicionar aqui o meu outro usuário na minha outra conta de Pipefy, que é a profissional que eu uso para trabalhar, para fazer parte aqui do pipe. Vou clicar em convidar e pronto. E agora, aproveitando que já temos um responsável aqui na fase de aprovação e configurar ele para ser o responsável dessa fase. Bastando clicar aqui em opções avançadas, adicionar responsável, e você seleciona o cadastro do seu responsável financeiro de pagamentos e cobranças e salva. Caso você tenha mais de uma pessoa diferente no escritório para aprovar diferentes tipos de demandas financeiras, não seja centralizado em uma pessoa apenas, aí ao invés de fazer isso, você vai ter que adicionar esse campo de responsável aqui, e aí você vai ter que selecionar manualmente ou pode criar automações para selecionar qual que é o responsável com base em alguns critérios de informações do pipe. Tem como fazer isso também. E agora vamos para a fase das etiquetas, né? A etapa das etiquetas, a gente clica aqui no joguinho de ferramentas e em etiquetas e vamos criar. Cada etiqueta aqui vai ter a função de simplesmente identificar o tipo de demanda financeira que é. E eu entendi que é necessário criar 4 etiquetas. Vamos criar então uma de despesas. Vou colocar ela vermelhinha aqui, né? Despesas extras. Temos os salários, aí já é verdinho, né? Funcionário feliz. Podemos criar também uma para os boletos, né, que são outros pagamentos recorrentes aí, aluguel, água, luz, internet. E por fim uma de cliente. Os clientes, eu vou colocar aqui amarelinho. Você pode criar quantas outras etiquetas achar necessário, ou então, caso você queira, também tem a possibilidade de você utilizar essas etiquetas para filtrar a urgência da demanda, ao invés de o tipo de demanda, você filtrar a urgência, criando uma etiqueta para urgência alta, média, baixa. Então eu gosto de usar as etiquetas para essas opções aqui. Antes de continuarmos, eu recomendo que você se torne membro de nosso site para poder baixar o slide dessa aula em PDF. Ele é bem detalhado e vai te ajudar na criação do seu pipe. Outra vantagem é que você tem acesso ao nosso aplicativo e grupo exclusivo de advogados que também usam Pipefy. E ainda poderá assistir às novas aulas dias antes de sair no YouTube com exclusividade lá no nosso site, no portal do Adevonauta. Basta escanear o QR Code aqui na sua tela ou clicar no link da descrição gratuitamente. Se você já é membro, é só acessar o site, o mesmo link, fazer o login para conseguir baixar o PDF da aula. Agora podemos ir para o formulário inicial, né, que é uma das partes mais importantes. Como que vamos montar esse formulário inicial? A gente clica aqui em editar o formulário, ou clica nessa opção aqui de formulário também, adicionar campos, né? Vamos editar aqui. Então a gente vai colocar justamente um campo de texto curto para o título do card. A gente pode colocar aqui como obrigatório, nunca pode faltar esse campo. E vamos colocar aqui um campo de etiqueta para selecionar o tipo de demanda.
desse pipe. Lembra das etiquetas que a gente acabou de criar? A gente precisa selecionar qual que é o tipo para ficar mais fácil de se classificar. Se quiser, você pode até puxar aqui e colocar para cima, ou deixar o título em cima mesmo, à vontade, não faz diferença. Agora, vamos adicionar aquele campo de conexão de database com o nosso cliente. Esse campo ele vai ficar oculto com o condicional que eu vou ensinar vocês a fazer daqui a pouco. Ele só vai aparecer quando o tipo de demanda for a etiqueta de cliente. E caso você não tenha criado essa database ainda, aprendido lá na nossa missão número 5, recomendo você dar uma pausa, fazer essa database primeiro. Caso você não queira, você pode simplesmente adicionar um campo de texto para escrever qual que é o nome do cliente e puxar essa informação lá do funil de vendas ou inserir manualmente. Mas vamos adicionar aqui então a conexão de database de cliente. Eu vou clicar para pesquisar, um card único, apenas pesquisar, a gente não precisa criar nada daqui. Pode colocar como campo obrigatório, porque vamos usar condicionais para ocultar esse campo quando ele não for necessário. E agora podemos adicionar um campo de moeda, né? Afinal, um pipe financeiro, se não tiver um campo de moeda, não serve. Vou colocar aqui o valor da demanda, né? Pode colocar obrigatório ou não, se tiver algum caso que nem tem valor, alguma demanda que não tenha valor, você pode deixar sem. Agora eu quero um campo de data de vencimento. Qual que é o prazo fatal para o pagamento dessa demanda? Então, vencimento da cobrança ou do pagamento, obrigatório. Podemos adicionar também um campo de seleção única para definir a frequência, né? Para entender, só uma informação importante para entender com que frequência que essa cobrança, esse pagamento deve ser feito. Como opções, a gente pode colocar aqui que é uma vez apenas, né? Ou se é diário, semanal, mensal e assim por diante. E para não ocupar muito espaço, a gente coloca aqui formato horizontal, campo obrigatório, salvar. Podemos também, é interessante a gente colocar um campo de texto longo para adicionar outros detalhes da demanda, né? Caso seja necessário, é sempre bom. E aí eu já não vou colocar como campo obrigatório. Podemos também colocar um campo de anexo para puxar informações do funil de venda, como contrato, por exemplo. Mas eu vou colocar aqui com o nome de documentos. Pode ser um boleto, um comprovante, uma ordem de serviço. Não vou colocar como obrigatório também, salvar. E por fim, um campo também de conexão de database e vamos puxar o cadastro do advogado que efetuou a venda. Então vamos colocar aqui esse campo, mas esse daqui, advogado responsável, a gente vai ocultar junto com a database de cliente e só vai aparecer quando for uma demanda de cobrança do cliente, né, para a gente saber para qual que é o advogado que vai receber honorários, que vai receber porcentagem de indicação, por exemplo. Podemos colocar esse campo também como obrigatório ou não, fique à vontade. Já está pronto o nosso formulário inicial, ó, bem rapidinho, com todos os campos. Agora já podemos ir para o formulário das fases, lembrando mais uma vez que como esse pipe ele é mais sugestivo do que realmente um modelo preciso, então eu vou dar sugestões aqui de alguns campos que você pode adicionar em determinadas fases, mas fique à vontade para adicionar quantos outros campos você acha necessários, adicionar mais fases também se achar necessário, deixar de adicionar um campo que não fizer sentido para a operação do seu escritório, tá bom? Um deles que eu recomendo é aqui na fase de demandas recorrentes, a gente criar um checklist para os boletos, para lembrar quais são os boletos que não pode esquecer de pagar. Eu já fui diretor financeiro da firma de advogados de Brasília e de uma outra empresa também de networking, então eu fazia isso, eu tinha o meu pipe de demandas financeiras com o meu checklist ali para não esquecer nenhum boleto mês nenhum. Então eu vou colocar aqui, ó, quais são os boletos a pagar no mês. E a gente pode colocar aqui todos que o seu escritório tem, contas de água, luz, né, energia, internet, telefone, INSS, né, o boleto lá do INSS, do FGTS, do Simples Nacional, aluguel, fique à vontade, eu vou colocar até como checklist horizontal e salvar. Vou adicionar também aqui um outro checklist para quando for salário. Salário também é uma demanda recorrente. Aí você pode colocar aqui, quem é do direito vai entender essa daqui, ó, o Caio, o Tício, o Mévio, também temos o fulano, o ciclano e o beltrano. Muita gente para pagar, hein? Colocar aqui horizontal também. Pode ser campo obrigatório ou não, e salvar. Lembrando que se você colocar esses campos como obrigatórios, você vai precisar gastar uma condicional, né, uma regra condicional para ocultar ele quando não for necessário. E lembrando também que o Pipefy gratuito só permite você criar 3 regras condicionais por pipe. Então se você gastar uma para cá e uma para essa, só vai sobrar mais uma, que é quando for uma demanda de cliente, a gente vai usar no formulário inicial. E aí vão esgotar as suas condicionais. Então é bom racionar. Outro campo que você pode adicionar é aqui na fase de aprovação da despesa, a gente colocar um campo de seleção única, e aí a gente vai perguntar para o responsável se a demanda financeira está aprovada para pagamento ou não. A gente coloca como uma opção horizontal, obrigatório. Além disso também, na fase de pagamento, né, aí é bom a gente ter também um campo de anexo para anexar o comprovante de pagamento, né? Registrar o máximo de informações possíveis, a gente deixa como campo obrigatório. Depois a gente vai para a fase de cobrança.
Aqui em cobrança, a gente pode adicionar um checklist do que tem que ser feito para executar a cobrança do cliente. Vou clicar aqui em adicionar vários e a gente vai colocar o seguinte checklist. Tem que conferir o contrato, tem que cadastrar o cliente no software jurídico e tem que cadastrar o cliente também no software financeiro para enviar a cobrança para ele, né, o boleto ali. Então a gente pode colocar aqui como campo obrigatório, pode colocar mais opções, mais campos, da forma que você achar necessário. O Pipefy é uma ferramenta para atender à sua necessidade. Então, a hora que você sentir necessidade de alguma coisa em algum dessas fases, adicione o campo suficiente para isso. Falando em condicionais, vamos então criar a condicional que eu prometi. A gente pode vir aqui para editar o formulário inicial e clicar em condicionais em campo. A regra que vamos criar é bem simples, a gente vai adicionar essa condicional, já vou colocar o nome dela de cliente, e a regra é a seguinte: quando a etiqueta lá do tipo de demanda, a gente clica aqui, ó, Start Form, tipo de demanda é igual a cliente, quando a etiqueta for cliente, vai exibir aqueles campos de cliente e advogado. Então a gente clica aqui em exibir, abre aqui o Start Form, cliente, adicionar mais opções, exibir também advogado responsável. E quando não for a etiqueta de cliente, esses campos vão se ocultar. Aí basta você clicar aqui em autocompletar com sugestões e pronto, ó, vai esconder esses dois campos. É só isso, simplesinho. E pronto. Você ainda tem duas regras condicionais que pode gastar com outros campos que você desejar. Você pode exibir ou ocultar campos só para quando for boleto, só para quando for salário, só para quando for uma demanda de aprovação, da forma que você achar melhor. Antes de irmos para as automações, se essa aula está te ajudando, eu também peço a sua ajuda para que esse vídeo chegue a mais advogados e advogadas que também querem aprender a otimizar a sua gestão financeira do seu escritório com o Pipefy. Para isso, basta você curtir, é rapidinho, é simples, é gratuito e, se possível, até compartilhar com algum colega de trabalho ou empresário que você conheça. Muito obrigado novamente. E agora já podemos automatizar a criação de alguns cards de maneira bem simples. Eu vou criar aqui com você 3 automações. Então a gente clica aqui em criar uma automação. A primeira que a gente vai criar é conectando com o funil de vendas. Lembra do funil da aula 5? A gente vai conectar o nosso pipe financeiro com ele. Então sempre que for fechado o contrato, vai gerar uma demanda financeira de cobrança nesse pipe. Como que a gente faz isso? A gente clica aqui quando um card entrar em uma fase, só que ao invés de ser no pipe financeiro, vai ser lá no nosso funil de vendas. Qual a fase? A gente clica em cliente ganho, né, que é a fase final, não precisa adicionar nenhuma condicional. E a consequência disso é que vai criar um card no pipe de gestão financeira, que é esse daqui. E aí, para essa automação funcionar, você tem que preencher o formulário inicial que a gente acabou de criar, com as informações lá do funil de vendas. Então aqui no título, a gente vai colocar o nome do cliente. Cadastro do cliente, a gente abre aqui, vai ter o nome completo dele. A gente deixa isso como título. O tipo da demanda, a gente pode clicar para mudar para valor fixo e a gente já seleciona para sempre ser a etiqueta de cliente. E aí, aqui nesse campo de cliente, é uma database. A gente vai clicar nesse mais aqui e ele vai dar essas opções de databases. A gente vai pegar aqui onde está o cadastro, ou seja, depois que o cliente já foi cadastrado com o cliente, depois de já ter fechado o contrato, a gente só abre aqui e clica em registros conectados. A mesma coisa lá embaixo com advogado responsável. Aí a gente abre aqui advogado responsável, registros conectados. Aqui em valor, a gente pode puxar os honorários iniciais. Data de vencimento seria a data de vencimento para efetuar a cobrança. E aí depende do contrato, de como que ficou estabelecido no contrato, de qual que seria a data de vencimento. É bom verificar. Aí você pode ter um campo de data de vencimento lá no funil, você pode melhorar ele adicionando esse campo lá, de acordo com o contrato. E eu vou colocar, por exemplo, o campo aqui de data e hora do evento, só que com 5 dias, 7 dias depois, para garantir. E a gente vai salvar. A frequência é só uma vez, né? Essa cobrança inicial, depois o próprio software de cobrança financeira, o software financeiro que vai efetuar a recorrência, se for o caso. Em detalhes, a gente pode colocar, por exemplo, os honorários de êxito, porque a gente não tem um campo específico para ele. Então, antes eu vou escrever aqui, colocar 2 pontos, e aí eu posso adicionar o campo onde tem essa informação, que é esse daqui. E aí vai aparecer na descrição dessa forma. E em documentos, a gente pode puxar o contrato, que aí fica fácil do responsável pelo pagamento, pela cobrança, baixar o contrato direto do pipe dele sem precisar ele acessar o funil de vendas. Ele, sem sair do pipe, já vai ter acesso ao contrato. Clica em criar, vai precisar de um nome, a gente coloca cliente e pode salvar. Tá pronto, quando o cliente for entrar na fase ganho, vai gerar uma demanda aqui no seu pipe financeiro. Lembrando que temos um canal do Telegram para garantir que você receba 100% dos avisos de aulas novas e outros conteúdos sobre Pipefy e direito empresarial. Se isso for interessante para você, basta escanear esse QR Code ou clicar no link da descrição. É gratuito, viu? Te espero lá.
A próxima automação que vamos criar já é para um boleto recorrente, é uma automação recorrente. É muito útil essa automação, você pode criar para várias outras demandas, várias outras coisas. A gente cria uma nova automação aqui, uma demanda recorrente. A gente pode colocar todo mês, né, geralmente. Vou colocar aqui, eu gosto de colocar dia 1. E aqui no horário tem que tomar muito cuidado, porque, ó, fuso horário UTC. Ou seja, nós que estamos no Brasil, que o fuso horário é o -3, então se eu quiser que essa demanda seja criada 8 horas da manhã, eu tenho que colocar aqui 11 AM, porque aí é 11 menos 3, 8, tá bom? Só um alerta aí. E o que vai acontecer com isso, recorrente? A gente pode criar um novo registro no pipe de gestão financeira. O título vai ser boletos a pagar. O tipo de demanda a gente muda para valor fixo e seleciona a etiqueta de boletos. Cliente a gente pode deixar em branco, tá bom? Não precisa preencher aqui, a gente vai salvar a automação sem esse campo aqui, não tem problema, porque a condicional vai ocultar ele. O valor, você pode colocar um valor fixo aqui de qual que é a soma de todos os boletos do seu escritório no mês em média. Vou colocar aqui R$2.000. O vencimento a gente seleciona a data e hora do evento, que é a única opção que tem. E a gente já tem que adicionar aqui, a gente clica com o próprio botão esquerdo e vai te dar a opção de data relativa. Com a data relativa, a gente pode colocar aqui 5 dias depois, data customizada, 5 dias depois. Então, vai ser criado, lembrando, no dia 1, para pagamento 5 dias depois. Ou seja, a gente já tem aqui uma margem de segurança para nenhum boleto passar do 5º dia útil. Isso também vai ser bom quando a gente for criar a próxima automação, que é a recorrência de salários. Frequência que a gente só marca que é uma demanda mensal. Detalhes, não precisa adicionar nada, nem documentos, a não ser que você queira. Advogado responsável também não. Clica em criar automação, vou colocar o nome de boletos e salvar. E agora, para a nossa última automação, basta a gente clicar aqui nesses 3 pontinhos e duplicar essa automação. Vai fazer uma cópia, a gente mantém essas informações aqui, todo mês, dia 1, 11 horas, gestão financeiras. Vamos mudar o título para salários a pagar. Vamos mudar aqui a etiqueta para salários. E aqui cliente não precisa, valor salários a gente já é um pouco maior, né, dependendo da quantidade de funcionários. Pode deixar aqui 5 dias também, mensal, detalhes e documentos de advogado não precisa. Vamos salvar. Aí basta clicar em habilitar. Eu só me esqueci aqui de mudar o nome, então a gente abre aqui novamente, vamos renomear para salários, dá um enter e salvar. Prontinho, todas as automações funcionando. Mais uma missão cumprida. Agora, a cada cliente ganho lá no seu funil de vendas, uma nova cobrança desse cliente será criada no seu pipe de gestão financeira para lembrar você de gerar essa cobrança no seu software financeiro com os dados corretamente. Você também terá todo mês um alerta de quais boletos e salários precisa pagar de forma recorrente e automatizada, tudo gerenciado ali com valores, além de um sistema de pagamento de despesas com aprovação de responsável para que você sempre tenha o processo ali interno sendo respeitado dentro do Pipefy. Tudo automatizado com alertas, prazos e métricas para a sua melhor gestão. Para você, advogado, advogada ou empresário que precisa de ajuda para otimizar o seu negócio com o Pipefy de uma forma mais completa e especializada, a minha consultoria está com vagas abertas e limitadas. Basta preencher o formulário na descrição ou ler o QR Code aqui na tela para agendar a sua reunião de orçamento pessoalmente comigo sem custo. Nós vamos juntos implementar o Pipefy no seu negócio e treinar toda a sua equipe, focando nas maiores dores e desafios de gestão do seu negócio. Você terá à sua disposição, além da minha experiência, os modelos exclusivos de pipes criados por mim para grandes escritórios e empresas, além de desenvolvermos juntos soluções e produtos específicos para você. Tudo personalizado com a logo, as cores e os dados do seu escritório. E temos planos adequados ao tamanho da sua demanda e urgência. E então, vamos juntos automatizar a gestão do seu negócio? Estou te aguardando. Como sempre, muito obrigado a você que ficou até aqui, até o fim. Eu espero realmente ter te ajudado a otimizar e organizar melhor o setor financeiro do seu escritório. Não deixe de conferir as outras aulas que já estão no ar, a playlist sempre vai estar na descrição e também vai aparecer aqui no final do vídeo daqui a pouco. Coloque tudo que aprendeu em prática e, como sempre, eu te espero na próxima missão. Nós vamos construir juntos um pipe de solicitações de clientes, de suporte ao cliente. Combinado? Até a próxima!